Boa noite aí, gente. Vou falar alguma coisa aqui, ligada aí ao pensamento, né? Nós somos seres pensantes e quando a gente pensa, a gente aprende alguma coisa. A gente desenvolve raciocínio, argumento a partir do pensamento, né? Primeiro ponto que, às vezes, quando a gente tem uma postura na vida um pouco assim, mais coerente, vamos dizer assim, com a vontade de Deus, né? Porque na nossa cultura a gente tem essa ideia de Deus. E no nosso pensamento, Deus é um ser bom e que quer o melhor para nós. Então, com essa visão de querer o melhor para nós, ele tenta nos orientar, nos dar uma conduta, um modo para que a gente venha viver uma vida melhor e não venha sofrer as consequências dessa nossa postura errada. Então, para mim, a questão moral, ela não só é um produto assim, o meu padrão moral, a minha vida moral, não é só moral porque Deus quer, que Deus pede, que essa é a vontade de Deus, mas também uma coisa racional da minha parte, porque eu sei que se eu fizer certas coisas, que até eu poderia fazer e posso fazer, mas se eu vier fazer certas coisas, tem umas coisas, essa coisa que eu vier fazer, seja boa ou má, ela pode me trazer consequências, né? Então, às vezes, pô, o Obed quer ser muito moralista. Não, eu não sou moralista. Eu sou homem comum, não sou moralista. Mas eu, às vezes, sigo certas regras morais, como disse, né? Primeiro porque é a vontade de Deus, né? Que Deus quer o bem para nós. E segundo, que eu sei também, tenho essa consciência de que se eu fizer algo que não esteja dentro da regra, que não esteja dentro da minha boa consciência, eu vou sofrer danos com isso, né? Hoje, amanhã ou depois, qualquer momento eu vou sofrer. Se não sofre agora, sofre lá na frente mais. Então, é muito mais do que ser moralista. Não é questão de ser moralista, não é uma coisa artificial, ou você querer posar de bonzinho. Mas é uma questão real. Eu sei que se eu tenho liberdade, o que eu quiser fazer na minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Como qualquer outra pessoa também tem liberdade. O que quiser, entre aspas, né? Porque nem tudo a gente pode fazer, mas o que quiser no sentido assim, né? Por exemplo, você quer beber? Você bebe. Você quer se prostituir? Você se prostitui. Você é homem, você quer ir numa térmica, que eles falam, né? Numa casa de prostituição, você vai. Você quer entrar num bar jogar sinuca? Não é só por questão moral. Eu sei se eu fizer isso, isso pode me trazer dano. Eu estou botando a minha vida em risco. Pode estar em risco a minha vida, então eu não vou fazer. Então não é porque eu sou bom. Então não se trata de eu ser uma pessoa bonzinha ou muito temente a Deus. Sim, eu procuro fazer o que é bom. E eu temo a Deus, sim. Eu não nego isso, eu temo a Deus. Mas eu sou homem como qualquer outro homem. Mas além de temer a Deus, eu também sou um ser racional. Eu sei o que é certo para mim, o que é bom para mim, o que pode me produzir para frente bons frutos, bons benefícios. Porque tudo que a gente faz, a gente vai receber em troca. Você vai colher. Não tem jeito, não pode ser diferente. O que você planta, você colhe. Então não é porque eu sou bonzinho, ou tão moralista, ou tão temente a Deus. Sim, eu temo a Deus. Mas eu evito fazer certas coisas porque eu sei que tem consequência. Porque senão às vezes a gente fazia, porque nós somos carnais. Nós somos homens, pecadores, como ser humano, nós somos carnais. A nossa natureza é carnal, carne. O que é carne, o que é espírito é espírito. Então eu sou 100% na minha carne é 100% carne. Na minha carne não há bem nenhum, como disse o apóstolo Paulo, né? Agora, com o entendimento, essa minha consciência sendo restaurada, esse meu pensamento sendo renovado, né? Aí isso vai me dar uma postura diferente na vida, né? Então, agora, sobre a cultura, né? Nós aqui no Brasil, vamos dizer, nós temos uma cultura. No estado do Rio de Janeiro nós temos uma cultura muito semelhante. O povo do Rio de Janeiro tem de uma mesma cultura, é o mesmo estado.
Então, se você faz parte de uma entidade religiosa, você tem uma religião, a evangélica, então você tem uma cultura já bem mais afinada entre outra pessoa, né? Aí que vai variar um pouquinho é a cultura de família, porque cada família tem alguma particularidade na sua cultura, um pouquinho mais solta ou um pouquinho mais rígida, né? Mas socialmente falando, nós temos uma mesma cultura do Brasil, brasileira, cultura do carioca, né? E tem uma cultura religiosa. Então, a cultura ela tem um papel, uma importância na nossa vida, né? Mas mesmo às vezes nós temos uma mesma cultura, variando um pouquinho de família para família, né? Mas todos nós podemos dizer que são de uma mesma cultura. A cultura ela tem um papel, ela tem uma importância na nossa moral, no nosso modo de ser, de agir moralmente, eticamente, né? Nosso conhecimento. Mas isso, diante de uma vida de bons frutos, de uma vida mais inteligível, mais sábia, isso, a nossa moral, ela é ineficiente. Ela é importante, mas ela não tem tal poder de, às vezes, nos fazer caminhar com uma postura melhor possível na vida. Só a moral, o homem não consegue vencer o seu eu, não consegue vencer a sua carne, a sua matéria, os seus desejos, os seus impulsos, né? O homem não consegue só pela sua moral. Eu sou bem moral, eu sou bem moralista. Não, isso não tem esse poder, né? Então, mas o que faz a diferença aí seria o lado espiritual. A espiritualidade é uma coisa totalmente acima do nível aí, moral. Um exemplo, o Sol é uma estrela, o Sol é um planeta, vamos dizer assim, né? É um astro, né? Então o Sol, ele é um ser quente. Você não pode esperar que o Sol seja um ser frio. Eu vou esperar, na minha cabeça eu imagino que o Sol é um ser frio. Não, o Sol não pode ser um frio. Não tem essa hipótese de eu imaginar que o Sol possa ser um ser frio. O Sol é um ser quente, aquecido, é muito quente, né? Então, é a mesma coisa assim, nós como seres humanos, nós somos carnais, igual, todos nós somos igual, não há ninguém melhor. Eu não fumo maconha, então eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. Eu não xigo, então eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. Eu vou para a igreja, então eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. Por mais que você tenha uma vida bem moral, bem regrada na moral, você é igual aquela cara que às vezes rouba, que fuma maconha, etc. Você é igual a ele. Humanamente falando, a sua estrutura física, você é pecador quanto ele. Só que a moral, ela tem uma força, ela vai te dar um padrão. O seu estilo de vida vai te dar um padrão diferente daquele outro. Mas por que você não faz aquilo, não quer dizer que você é bonzinho, não. Você é igual a ele na sua estrutura, você é pecador, né? Peca igual a ele, né? A sua carne, a sua matéria é isso. Agora, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo, vamos dizer assim, o Espírito Santo, o batismo de Jesus, né? Ou o Espírito de Deus, são sinônimos. Espírito Santo, Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, né? Então, quando esse Espírito, ele vem ao seu espírito, à sua consciência, né? E vem ao seu ser, né? Ele renova a sua mente, ele te liberta, ele te dá vida no espírito. Aí isso sim, às vezes você nem seria tão moral. Talvez você não tinha uma cultura bem moralizada, você não seria um cara bem moral, não tinha muita preocupação com a ética, com a moral. Mas agora, quando você teve esse encontro com Jesus, esse seu espírito que estava morto, escravo desse corpo de pecado, recebeu vida no batismo de Cristo, aí agora sim, não se pode esperar, não. Ele tem a espiritualidade, Jesus está nele, ele é uma nova criatura, mas você não pode ver, porque esse camarada é o cara amoral, esse camarada é um camarada que não tem ética, é um camarada imoral, então não tem nada a ver. Ele tem o Espírito Santo sim, só que não é moral. Não existe isso. Não existe isso. Você não pode esperar isso. Se ele tem Cristo, se ele ressuscitou com Cristo, se ele é um espírito com Cristo, se ele foi vivificado por Cristo, sim, ele é pecador, a sua carne, ele vive em um corpo de pecado, mas agora a sua vida é regenerada, é transformada. Então não tem como você criar essa hipótese de achar que ele
é espiritual, tem uma espiritualidade, mas ele não age da forma certa porque ele é imoral, que isso não abala e isso não faça duvidar da espiritualidade dele. Não é espiritual, sim, só que ele não é moral. Ué, então quer dizer que a moral é mais forte do que o espiritual? Não é. A moral tem um valor, mas ela é ineficiente para te dar vida, para te dar uma conduta íntegra, boa para com você mesmo, para a sua vida aqui na Terra, para a sua existência aqui na Terra, boa relação ao seu próximo e agradável a Deus. Então, se às vezes você não era nem muito moral, era um camarada totalmente imoral, totalmente inético, mas se você recebeu essa consciência de Cristo, você tem que ser diferente. Não se pode esperar de você achar que você não deva ser moral, que você não procede correto, porque você não é tão moral assim. Não pode se esperar isso. Você pode ser imoral o que fosse. Mas quando Cristo vem em você e te deu vida no Espírito, essa consciência sua é regenerada. Essa sua mente é regenerada. Então, agora, você vai seguir o que é correto. Você vai ter essa busca, essa intenção, essa proposta de viver uma vida íntegra, uma vida melhor possível. Primeiro para você mesmo, porque você sabe que se você proceder erradamente, você vai colher os frutos. Visivelmente, diante dos olhos do mundo, ou até particularmente, ninguém está sabendo nada, mas você está sofrendo, está sentindo. Você vai sofrer, você vai padecer aquilo, né, na carne, aqui mesmo, deixar de reinar em vida. Sofrer muitas dificuldades na vida financeira, na vida social, na vida econômica, etc. E às vezes também, quando você partir sem se arrepender dessa sua vida desregrada, você vai padecer também, segundo a Bíblia, num lugar de sofrimento, de punição, né? Por essa sua conduta imoral, impiedosa, né? Não legal, não ética, né? Então, essa é a questão. Mas talvez as pessoas falam, não, ele é pentecostal, ele é espiritual sim. Só que você não pode medir se ele é espiritual ou não pela atitude dele, ou você não pode duvidar da espiritualidade dele ou do todo que são pentecostal, porque vai variar pela moralidade do indivíduo. Não é, a espiritualidade é muito mais superior à moralidade. Ah não, camarada, ele tem o Espírito Santo sim, só que ele procede erradamente, usa o nome de Deus em vão, faz isso, faz aquilo, porque ele não é tão moral. Com quem que a moralidade do homem fosse o auge, fosse tudo, não é. O homem pode ser mais moral que for. Sem Jesus, sem esse novo nascimento, sem esse batismo de Cristo, sem a promessa do Espírito na vida dele, que dá vida a ele, não vale nada. Agora, ele poderia ser uma moral bem pequena, moral de 10%. O outro lá tinha moral de 100%, vamos dizer assim, né? Esse 100% é ineficiente diante de Deus. E esse tinha 10% também mas quando ele recebe Cristo, é uma unidade com Cristo, agora ele tem a nova consciência, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova proposta, ele tem um novo objetivo, ele tem um novo rumo, um novo horizonte, ele tem compromisso com Deus, com ele e com o seu próximo. Então, ele tem uma vida mais pautada, não é porque ele é bonzinho não, na carne não, só que ele recebeu vida no Espírito, então agora ele pode viver essa vida de serviço a Deus, né? Porque, como disse, né, o que é carne, o que é Espírito é Espírito. O apóstolo Paulo falou assim, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como é que pode uma pessoa dizer que tem o Espírito de Cristo e proceder erroneamente e o outro dizer assim, não, ele está procedendo erroneamente, não é porque ele não tem o Espírito, não, é porque ele não é tão moral assim. Então, a moralidade, o moral é mais forte que o espiritual? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar, né? Então, não existe essa conversa, mas esse aí é o evangelho que eles aprenderam. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não que exista outro evangelho, mas alguém que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo. Um outro Espírito, um outro Evangelho, um outro Jesus, né? Nós sabemos, né? Há um Jesus ídolo do mundo. Jesus histórico, eles fizeram esse Jesus histórico no dia da sua carne, fizeram dele um ídolo e está na boca do povão, mas eles não têm essa unidade. Esse Jesus não é uma realidade na vida deles. Eles não são um com ele. Simplesmente está na boca deles, da maneira que lhe aprazem, né? Lhe apraz. E o Espírito Santo também é um Espírito Santo que segundo as conveniências deles. Não é o Espírito que transforma, que dá vida, né?
como diz, né, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. O que é a obra da carne? A nossa carne tem obra. É lascívia, prostituição, adultério, fornicação, ódio, ira. Isso são obras da carne. É natural, toda a carne ter isso. Algumas das pessoas até seguram um pouquinho pela questão moral. Sim, a questão moral tem importância. Em parte, mas limitada. Mas se ela não tiver essa vida espiritual, não adianta nada essa moralidade, que de uma forma ou de outra ela vai vacilar, de uma forma ou de outra ela está em pecado e ela não consegue ser perfeita, né? Agora, se ela fosse o menos moral possível, mas se ela recebeu vida no Espírito, aí sim, aí ela tem uma vida íntegra, uma vida no caminho da integridade, uma vida no caminho do objetivo dela é servir, é adorar, é honrar. Ela não é descompromissada, ela não é relaxada, ela não é vulgar. É a pessoa compromissada com Deus, com ela e com o seu próximo, né? Então, Paulo fala, um outro espírito, um outro evangelho, né? Então, esse espírito que você acredita aí é um espírito que você recebe, você pula, você roda, você chia, isso aqui lá, mas você vai depender da sua moralidade, para você não cometer para você não viver uma vida desregrada, para você não viver uma vida de pecado, vai depender da sua moralidade, quer dizer que o Espírito Santo não vale nada. Mas no evangelho que eu aprendi na Bíblia, sim, o Espírito Santo faz toda a diferença. O Espírito Santo me liberta, me dá vida, me faz eu produzir os frutos do Espírito. Amor, longanimidade, temperança, mansidão. Então esses são os frutos do Espírito. De qual Espírito? Meu Espírito. Mas esse meu Espírito só pode produzir esses frutos se ele tiver recebido vida de Jesus. Se ele tiver sido vivificado. Vós não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque está na carne. Vós não está na carne. O que seria estar na carne aqui? É você não viver essa vida dos desejos, dos impulsos enganosos e malignos da carne. Você tem esse corpo, que tem tudo isso nele. Mas você não vive mais nessa soberba do corpo, nessa vida do corpo, produzindo essas obras do corpo. Você vive uma vida em amor, em busca de santidade, de unidade, de perfeição, de temor, e fluindo em espírito, e reinando em vida, tendo os frutos do Espírito manifestando na sua vida, do seu espírito, né? Em espírito, nós estamos perfeitos. Como disse Jesus, vigiar e orar, porque na realidade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? O espírito está pronto. Então em Deus, nosso espírito está perfeito, mais que perfeito. Em Deus nós fomos feitos reis e sacerdotes. Em Deus e Jesus nós somos assentados nas regiões celestiais. Mas o evangelho que eles pregam por aí é o evangelho que cuidado que o diabo te pega. Rouba a sua salvação, a macumba te pega. Você perde sua salvação, você é isso, você é aquilo, e tem que vigiar, muito medo do diabo. Então, o Espírito Santo não te salva. Mas não é esse evangelho que Jesus ensina, que o apóstolo Paulo ensinou. O Espírito Santo é o penhor da salvação, é o selo, né? É o selo. É a manifestação, é a prova concreta de que você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, é uma nova criatura. Não pode ser velha criatura, né? Não que você na carne ficou santo. Na carne você não fica santo. Mas na sua vivência, na sua manifestação, como homem aqui ainda, não é pautada mais simplesmente pelo seu corpo, pela sua carne, mas pela sua mente, pelo seu espírito, pelo seu entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui, em Romanos, né, no final do Romanos 7, ele fala o seguinte, ele fala sobre essa questão de obras, de fruto do espírito e obra da carne. Então ele fala aqui no seguinte, no Romanos 7, 25, final, né? Ele fala assim: dou graça a Deus por Jesus Cristo. Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que estou dando de lado que eu vou ler melhor aqui de frente para poder pegar bem. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Às vezes as pessoas não entendem isso. Então Paulo tinha uma vida dupla, né? Ele ao mesmo tempo ele é homem carnal e espiritual. Ele servia
a Deus e servir a sua carne? Não. E o que quer dizer? Ele quer mostrar o seguinte: a sua carne, Deus é espírito. Você só pode adorar a Deus e servir a Deus em espírito, porque ele é espírito. Então, a sua carne nunca serviu a Deus e nunca vai servir. Não tem essa história, eu vou fazer minha carne servir a Deus, eu vou subjugar minha carne, eu vou converter a minha carne a Deus. Você não vai converter, ela não se converte. O que é a carne é carne, o que é espírito é espírito. A carne é da matéria, é do pó. Por isso que a carne e o sangue não vai herdar o reino do céu, porque ela não se converte. O que se converte é o seu espírito, é o seu entendimento, a sua mente, que é transformada, que é renovada, é restaurada, que é ressuscitada por Jesus. Então é isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Tem mais aqui, disse que o meu telefone está aquecendo de novo. Toda vez que eu começo a fazer um ao vivo aqui, aí disse que o telefone está aquecendo. Não sei o que está acontecendo aí. Valeu, outro momento a gente fala mais. Valeu aí.